Anjo de Deus, visita Vilma agora, limpa o corpo dela e destrói todo o mal contra ela. Vai lá. Paz missionária Larissa, paz Vilma, paz Laércio, paz Cleide. Paz Alessandra, paz Miriam, paz Ingrid. Paz Kelly Lima, paz Mônica. O anjo está tocando no seu corpo, Vilma. A dor da lombar vai sair embora, tá? Irmão, se prepara que hoje, a live de hoje é muito forte, tá bom? Hoje a live é muito forte, igreja. Paz, Estevam. Hoje a live é muito forte, igreja. Muito forte. Hoje vocês vão aprender coisa extraordinária, igreja. Extraordinária. Se prepara. E vai ser algo extraordinário. Glória a Deus. O link chegou aí para vocês ou não dessa live? Está uma... Minha irmã Simone. Vai ficar salva lá essa. Paz, Davi. Paz, Sofia. Bom, meus irmãos, já vai pegando a sua Bíblia, porque hoje, meus irmãos, hoje que vocês vão aprender aqui vai ser extraordinário. Paz, Ivane. Com certeza, Cleide. Paz, Milena. Tô aguardando um pouco, enquanto alguns irmãos chegam, para nós começarmos, tá? Pastor, estou ouvindo os vídeos do canal. Hoje foi uma benção, eu adormeci ouvindo. Hoje à tarde só está tomando um copo de água. Despertei bebendo água. Olha que tremendo, igreja. Glória a Deus. Deus te alimentando com os vídeos, Mônica. Paz, Luiz. Deus te abençoe, Luiz. Bom, vamos lá, meus irmãos. Vamos começar aqui a live, tá? Ó, pega a sua Bíblia aí que eu vou dando uma introdução aqui. Primeiro, igreja, Paz Sara, Paz Gabriel, Paz Saulo. Ó, primeiro, para vocês terem uma noção, primeiro eu quero falar algo aqui. O quê? Há muito tempo atrás,
durante muito tempo, você só conhecia falar em aliens, ou alienígena, ou ET, ou reptiliano, como você quiser chamar, extraterrestre. Você só conhecia isso como o quê? Como filme, como ficção científica, como criação daquelas grandes cenas de Hollywood, né? Nos filmes, né, meu irmão? Só que aí, Paz Cláudia, há muito tempo atrás, alguns irmãos que já estão aqui comigo há bastante tempo viram esse vídeo. Que vídeo? Eu fiz um vídeo falando sobre os OVNIs, sobre os extraterrestres, aonde eu conto para os irmãos a origem de alguns extraterrestres nesse vídeo. Contei também durante essas lives, tem um monte de live aí, se você pesquisar você vai achar, aonde eu falo sobre visões que Deus me deu com aparecimento deles, que eles iriam começar a aparecer. Quem pegou essas lives aqui sabe. Falei, irmãos, eu tive uma visão, eu vi muitos OVNIs aparecendo pelo céu. Então, ó, fica ligado que vai começar a aparecer. E aí, ó, se alastrou. Paz, Maria Helena. Os irmãos que me acompanham aqui sabem se é mentira ou se é verdade. Hoje está aparecendo um monte, mas eu já tinha avisado a vocês. Sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Bom, então você já sabia. Alguns irmãos que me seguiam aqui há bastante tempo já sabia disso porque eu vinha alertando para vocês. Bom, devido a esses alertas, igreja, e hoje vocês estão vendo com os olhos de vocês o quê? Que é real, que existe. Vocês estão entendendo? Existe, igreja. E eu já tive experiências fora do corpo, onde Deus me levou a lugares aonde eles se encontram. Tá bom? A lugares aonde esses seres se encontram, meus irmãos. E eu, inclusive, já contei algumas dessas experiências aqui para vocês. Tem outras que eu não contei ainda. Vai ter o seu tempo para me contar. Mas vocês me conhecendo, sabendo que eu sou uma pessoa séria naquilo que eu ensino e que eu digo para vocês, meus irmãos, somente aquilo que é verdade para preservar vocês e para a vossa salvação. Então eu trago aqui a realidade do que existe, igreja. Tá bom? Dito isto, hoje vocês vão aprender a origem, meus irmãos, de alguns seres que eu coloquei aí, inclusive 4 espécies, né, para vocês entender, né? Vocês viram aí essas espécies. Vocês viram aí que eu coloquei na capa, né? Os cinzento, né? Que são aqueles cabeçudos dos olhos pequenos, preto. Tem os nórdicos, né? Que tem uma aparência angelical. Tem os reptilianos, né? Que tem a aparência de réptil. E tem o insetóide, né? Que eles também têm a aparência de inseto. São, igreja, 4 tipos que, conforme eu falei para vocês, Pazetos, foi divulgado por quem? Por Donald Trump. 4 raças, né, de igreja, reptiliano, extraterrestre, etc. E eu venho ensinando para vocês há bastante tempo, meus irmãos, o que? Quem é a besta do Apocalipse. Venho ensinando também para vocês, igreja, quem é ou onde está as asas das abominações. Quem é as asas das abominações? Os Estados Unidos. Quem é a besta do Apocalipse? A mulher, né? A mulher lá, a grande Babilônia. Os Estados Unidos. Tá? Então, quando a Bíblia diz assim, ó, das asas das abominações virá o assolador. Quais são essas asas de abominação?
eu já disse a vocês. E asas remete a anjo. Então, anjo que tem abominação é anjo caído. Então, das asas das abominações virá o assolador. Aonde é que fica essas asas das abominações? É os Estados Unidos da América. Pode pesquisar aí. Todos os filmes de terror vêm dos Estados Unidos. Não são contos de fada, nem historinha para boi dormir, tá? Existe Pânico na Floresta. Você já viu falar desse filme? Vem da onde? Dos Estados Unidos. Foi uma história real que aconteceu. Eu não vou contar detalhadamente a história, meu irmão, porque senão demanda tempo e eu não vou explicar o que eu quero explicar para vocês. Tá bom? Annabelle também vem dos Estados Unidos. Fred Krueger também vem dos Estados Unidos. Tudo vem de lá, tá bom? E não é filme inventado por Hollywood não, tá? Pesquisa que você vai ver que foi uma história real e eles criaram o filme em cima dessa base, tá bom? Então, as abominações é nos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá. Então, igreja, é os Estados Unidos novamente, meus irmãos, novamente, que está fazendo o quê? Está preparando, os Estados Unidos, que é a besta, né? Está preparando o mundo para receber as abominações. É por isso que quando João tem uma visão com a mulher que é Babilônia, ele vê ela no deserto e vê um nome escrito na testa dela: Abominações das Abominações. Tá bom? Então, é uma cidade. E qual quer dizer, é um país. E qual é o país? Os Estados Unidos da América. Tá bom? Recentemente, o presidente Trump, né, que é, meus irmãos, o que prepara o caminho para o anticristo, é uma besta, ele foi quem anunciou essas 4 raças desses seres. E detalhe que eu vou falar aqui para vocês, Paz Luiz, ele já sabe de tudo isso. Por quê, pastor? Porque ele é uma das bestas, meus irmãos. Ele da onde é que não sabe, fica pegando documento, dando entrevista. Isso é só para preparar vocês. Para o povo que admira ele, que ele engana, é que ele está tentando alertar, está despertando, está ensinando que existe. Tudo mentira, meus irmãos. Ele está enganando a população mundial. Ele sabe de tudo isso, tá? Ele sabe. E aí ele anunciou essas 4 classes desses seres. E hoje, só para resumir, né, dei um resumo rápido, vocês vão entender da onde eles vieram, quem eles são. Tá bom? Então abre sua Bíblia comigo. Abre lá em Gênesis, capítulo de número 6. Abre lá, Gênesis 6, do 1 ao 4. Abre aí a sua Bíblia. Você vai entender a origem desses seres. Vamos lá, presta atenção para você entender. Diz assim: e aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Olha o verso 4. Olha o verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Tá bom? Agora deixa eu explicar aqui uma coisa para você. Pastor, aonde se deu a origem desses seres? Aqui. No passado, igreja, quando Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, meus irmãos, quando Adão e Eva coabitaram, eles deram à luz um filho, né? Deram à luz um filho. A Caim, e depois eles deram à luz a Abel, né? Vocês sabem da história, né? Um teve inveja do outro e assassinou o outro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu
igreja, que Caim, para quem não sabia, Caim matou Abel por causa de Satanás, tá bom? Satanás apareceu para Caim várias vezes e ele induzia Caim a fazer tudo o que ele fez. E Caim matou o seu irmão. Adão e Eva, meus irmãos, ficaram muito tristes e pediram para Deus outro filho. Eles coabitaram novamente, Deus deu outro filho no lugar de Abel, que foi Sete. Sete foi uma bênção, igreja, na presença de Deus. Ele era fervoroso em oração a Deus. Ele era, meu irmão, um homem contrito de espírito. Vocês estão entendendo? E ele buscava ao Senhor Deus continuadamente, meus irmãos. Vocês estão entendendo? E oferecia sacrifício a Deus. E aí, o que aconteceu? Adão e Eva também teve duas filhas. E essas duas filhas, para poder a humanidade se multiplicar, cada uma teve que casar com o seu irmão. Caim casou com uma das irmãs e Sete teve que casar com outra irmã para poder, igreja, a humanidade se multiplicar. Agora, você sabe como ela se multiplicou, tá bom? Adão e Eva, meus irmãos, eles tiveram somente 5 filhos, que foi Caim, Abel, meus irmãos, 7 e 2 meninas, tá bom? Só 5. Depois disso, eles não geraram mais. Foi esses 5 que se multiplicaram. Como? Caim casou com uma das irmãs e ele começou a ter filhos, igreja. E Sete casou com outra irmã e também teve filho. E aí, meus irmãos, a descendência, meus irmãos, de Caim se tornou a descendência da serpente. É por isso que a Bíblia chama ele de filho do maligno ou filho da serpente. E por que se tornou? Porque Caim seguiu Satanás em tudo. Do jeito que Sete seguia a Deus em tudo e amava a Deus, Caim amava Satanás e seguia Satanás em tudo que ele mandava. Você está entendendo? Satanás aparecia para Caim, Satanás dava visões a Caim e falava com ele. E ele fazia tudo o que Satanás mandava. E o que aconteceu? Caim começou a se multiplicar, meus irmãos. Caim começou a se multiplicar. Ele teve filhos e filhas com a sua irmã. E esses filhos e filhas, meus irmãos, foram crescendo e já adolescentes, meus irmãos, eles se multiplicavam entre si. O irmão com a irmã, 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 e aí foi gerando uma descendência muito grande, igreja. Tá bom? Muito grande, vocês não têm noção. E aí o que aconteceu? Aconteceu, meus irmãos, aconteceu que naquele tempo, eu vou resumir aqui e voltar um pouco para vocês entenderem. Naquele tempo, Satanás já tinha caído na terra, ele estava com as suas hostes. É por isso que ele iludiu Caim e tudo mais, como eu estou explicando a vocês. Ele já tinha sido expulso do céu e ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Tá bom? Então é por isso que ele estava influenciando igreja. Caim, porque ele já estava na terra, tá? Há muito tempo. É por isso que Adão e Eva pecou, porque Satanás tentou eles, porque ele já estava na terra. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Aconteceu, meus irmãos, que Caim foi mais profundo do que ele já estava indo. Como, pastor? É simples. Satanás, meus irmãos, ele se tornou um homem de carne naquele tempo.
Ele, junto com as suas hostes, se materializaram em homens de carne e osso, que você pode apalpar, você sabe? Ele se transformou, ele e as suas hostes, tá? Ele e as suas hostes se transformaram. Ah, pastor, eu não acredito, é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Se você acredita ou deixa de acreditar. Para quem acredita vai entender o que eu estou falando. Quem não acredita não tem nada a ver com você. Até uma pessoa que é de terreiro, de macumba, ela vai acreditar no que eu estou falando. Por quê? Porque ela sabe que isso é real. Existe, inclusive, se você pesquisar, inúmeros relatos do quê? De pessoas que participam de macumba, onde um espírito materializa e até dança com elas, até conversa com elas, e se possível faz até outras coisas, igreja. Tá bom? E aí o que que aconteceu? Aconteceu que quando Caim, meus irmãos, ou melhor, quando Satanás e as suas hostes se transformaram em homens, só que eles não eram homens comuns como vocês pensam, não. Eram comuns homens de aparência belíssima, igreja. Belíssima. Aparência angelical. Era um rosto de luz, meus irmãos. Rosto de luz. Vocês estão entendendo? Era rosto de luz, pele luminosa, com roupas daquela era medieval, meu irmão, belíssimas. Vocês estão entendendo? Eram homens fabulosos, que eles haviam se transformado de olhos azuis, olhos verdes, de cabelos grandes, loiros, outros pretos. Vocês estão entendendo? De físico forte, entendeu? Corpo definido, bíceps, né, definido, músculo definido. Eram homens belos, igreja. E aí o que que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu que ele se apresentou a Caim, meus irmãos. Ele se apresentou a Caim. E aí, meus irmãos, o que que eles disseram para Caim? Somos homens de uma terra longínqua e distante daqui. E eles começaram a contar uma narração e uma história que eles teriam vindo do paraíso, meus irmãos. Eles começaram a contar essa história. Nós viemos do paraíso, onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde tudo é igreja, só paz e harmonia. E aí, eles contaram uma história que iludiu a cabeça de Caim, e eles pediram tanto a Caim como aos filhos de Caim o quê? Que cada homem desse a sua esposa para ele e para as suas hostes, para eles também coabitar com elas e elas possuir a descendência que eles tinham. Que qual era? De homens belos, homens de pele luminosa, vocês estão entendendo? Homens de aparência angelical, igreja, e homens, meus irmãos, de estatura grande e de renome, que chamava a atenção de tudo. As mulheres, quando viram aqueles homens, mesmo as casadas, tá bom? Mesmo as casadas, quando viram aqueles homens, elas ficaram encantadas por eles. E os homens naquela época, eles pensavam, meus irmãos, aqueles homens de Caim, eles pensavam, meus irmãos, em se multiplicar. E eles, meus irmãos, eles gostavam da prostituição. Então, cada homem deu a sua esposa para cada um daquelas hostes. E Satanás, juntamente com as suas hostes, tiveram relação sexual com as filhas de Caim. Vocês estão entendendo? Satanás e as suas hostes tiveram relação sexual com as filhas de Caim. Tá bom? Relação sexual. E aí, meus irmãos,
O que é que aconteceu? Aconteceu que a maior prostituição que em todos os tempos, igreja, houve e começou foi na descendência de Caim, tá bom? As filhas de Caim se tornaram prostitutas. E, meus irmãos, a liberação entre os casais se tornou normal. Como? As hostes de Satanás, juntamente com eles, meus irmãos, meus irmãos, entravam as mulheres um do outro como se isso fosse normal. E ali, meus irmãos, vocês têm uma ideia, e ali, Satanás e as suas hostes ensinou a Caim a como extrair bebida das frutas, igreja, das frutas e das árvores. E eles, igreja, começaram a beber. Vocês estão entendendo? Começaram a beber, a se embriagar e a se prostituir, dando as suas mulheres para esses seres e os homens trocando de mulher um com o outro nas suas relações. Cada um que tinha relação com a mulher do seu irmão. Vocês estão entendendo o que estava acontecendo? Enquanto, igreja, a descendência de Sete estava sendo preservada em santidade. A descendência de Sete estava buscando a Deus. Estava, meus irmãos, se santificando na presença de Deus. E aí, igreja, o que aconteceu? Aconteceu que, enquanto estava havendo essa prostituição e essa corrupção moral, meus irmãos, moral e espiritual com a descendência de Caim, o povo de Sete se santificava cada vez mais e se multiplicava. Porém, igreja, Caim, ele já morava na terra. Caim morava na terra. Caim e os seus filhos, juntamente com as hostes satânicas, moravam na terra. Porém, a descendência de Sete não morava na terra. A descendência de Sete morava em uma montanha do Jardim do Éden. O Jardim do Éden ficava acima de uma montanha mais alta do que a terra. E o que aconteceu? Enquanto a descendência de Caim estava embaixo, se prostituindo e se multiplicando com a igreja, naturezas opostas, naturezas que uma vez juntas criariam aberrações, a descendência de Sete permanecia na montanha do Jardim do Éden, sendo cuidado pelos anjos de Deus. E o que aconteceu? Satanás e as suas hostes ensinou aos filhos e às filhas de Caim, meus irmãos, a tocar instrumentos de cordas. Ensinou a eles a tocar, meus irmãos, harpas, violões, flautas. Vocês estão entendendo? E todo tipo de instrumento. Já tinha ensinado eles a beber. Já tinha corrompido eles com as suas mulheres, se prostituindo com elas. E agora ensinou eles a tocar. Ensinou eles a criarem instrumentos. E eles criaram instrumento, aprenderam a tocar. E todas as noites, igreja, e todos os dias, a descendência de Sete da montanha do Éden escutava, meus irmãos, o som das liras, das flautas, da citara, dos violões e de vários outros tipos de instrumento. A música rolava, igreja, a bebida rolava e a prostituição rolava e a abominação de natureza angelical e natureza terrena se multiplicando. E, igreja, Satanás, embaixo da terra, ele não podia subir.
a montanha por causa dos anjos de Deus, mas Satanás na terra, junto com as filhas de Caim e os filhos, eles começou a seduzir a descendência de Sete. Começou a seduzir. Todas as noites, eles faziam questão de ir até o topo da montanha, tocar no topo da montanha, dançar, que eles aprenderam com os anjos caídos, dançar, beber e se prostituir, meus irmãos. E igreja, o que estava acontecendo? Passou-se a nascer no coração dos filhos de Caim, de Sete, corrigindo, o desejo de descer daquela montanha até as filhas e os filhos de Caim, participar, igreja, daquela harmonia que eles haviam todos os dias escutado no pé daquela montanha. Isso foi durante, meus irmãos, meses e até anos, essa tentação. Até que um dia, igreja, meus irmãos, até que um dia a descendência de Sete resolveu descer a montanha. Agora entra, meus irmãos. Agora eu vou explicar para vocês o que o versículo do Gênesis 6 diz. Perceba que diz o seguinte aqui, ó. Aconteceu como os filhos começaram a se multiplicar, os filhos dos homens sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, que aí eu já falei para vocês, as filhas de Caim e as filhas de Sete. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aí Deus disse que não ia contender mais o espírito dele, mas veja que antes de tudo isso, né, quando fala que os filhos de Deus, né, viu só que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram mulher para si. Só que lá no 4 já vai dizer o quê? Que naqueles dias havia gigantes na terra. Mas aí já havia gigantes antes deles deles coabitar, dos filhos de Deus coabitar com essas mulheres. Como havia esse gigante? Aí fala assim, naqueles dias já havia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens dela geraram filhos. Perceba que aqui é dois grupos, já havia gigantes naquela terra, e também depois que os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens dela geraram filhos. Eu vou explicar aqui essas duas partes. A primeira parte, quando diz assim, havia, que é o verso 4 aí, havia naqueles dias gigante na terra. Essa primeira parte, esses gigantes foram os filhos de Satanás e das hostes que dormiram com as filhas de Caim. Tá bom? Esses são os primeiros gigantes que habitou a igreja. É por isso que aí diz no 4, havia naqueles dias gigantes na terra. Agora veja que muda, vírgula. Toda vez que um texto usa vírgula, muda o assunto. Agora perceba, vírgula. E também, depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Quem são esses filhos de Deus? Não é Satanás nem as suas hostes. Esses filhos de Deus são a descendência de Sete. Eu disse para vocês que todos os dias as filhas de Caim seduziam eles no pé do monte, junto com Satanás. Até que um dia o coração dos filhos de Sete, meus irmãos, se seduziu a descer da montanha e a participar das orgias e dos sentimentos proibidos. É aqui que entra os filhos de Deus, meus irmãos, tomando as filhas dos homens. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, os filhos de Sete, eles estavam em uma comunhão com Deus tão forte, em uma santidade tão forte, que a Bíblia chamou eles de anjos, de filhos de Deus. Vocês estão entendendo? O rosto deles e o corpo deles, igreja, resplandecia de luz, porque naquela montanha eles se dedicavam em só orar e santificar e buscar a Deus, porque eles participavam juntamente com os anjos de Deus que havia na montanha do Éden.
Eles estavam em um nível de santidade tão grande que Deus os considerava já como anjos. Tá bom? Então, quando a Bíblia diz no 4 que já havia gigante, foi quando Satanás, junto com as suas hostes, se deitou com as filhas de Caim. E quando diz aí, também quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Aí foi a descendência de Sete. Igreja. Quando a descendência de Sete resolveu, igreja, descer, o jardim do Éden, ele é, igreja, espiritual. Quem tivesse no Éden não poderia descer. Por quê? Porque só havia um caminho para descer, não havia mais para subir. Vocês estão entendendo? Não havia mais. Então, igreja, os filhos de Sete só podia descer, mas não podia retornar mais. Então teve um dia que as filhas de Caim, junto com Satanás e as hostes, festejaram tanto no pé da montanha que eles não resistiram à tentação e eles desceram. Se apaixonaram pelas mulheres que eram belas e eles desceram da montanha. E quando eles desceram, igreja, eles perderam o acesso. Só que eu vou falar de uma coisa que aconteceu para vocês entenderem a lógica toda. Antes deles descerem, eles não sabiam como descer da montanha. Igreja. E aí, as filhas de Caim, junto com os filhos e os seres que haviam, ficou convidando eles para descer. E eles já estavam enamorados tanto por elas que eles respondiam da montanha e diziam para eles: nós não sabemos como nós podemos descer daqui. E aí Satanás, igreja, ele ensinou a Caim, aos filhos de Caim, às filhas de Caim, um lugar, um caminho somente que havia como descer da montanha. Por que Satanás ensinou? Porque ele sabia, porque ele esteve no Éden, ele conhecia o Éden. Só havia um caminho e era o de descer e não voltar mais. Ele ensinou aos filhos e às filhas de Caim, e os filhos e as filhas de Caim ensinaram, gritando: olha, tem um caminho por trás da montanha que vai dar em um rio, e depois do rio vocês vão conseguir chegar aqui. E aí eles desceram, meus irmãos. Só que depois que eles desceram, os anjos, juntamente com Deus, os anjos de Deus, vedaram o caminho e eles não puderam mais voltar. E ali, meus irmãos, eles, se cumpre agora Gênesis 6:4. Eles, meus irmãos, escolheram cada um esposas belas das filhas de Caim e eles se prostituíram com elas, igreja. Se prostituíram. Eles se prostituíram com elas. E, igreja, dessa semente, eles já eram comparados anjos, como eu falei para vocês, igreja. E era em todos os sentidos. O poder de Deus tinha se aperfeiçoado neles, por causa do nível de santidade. Vocês estão entendendo? A natureza deles era diferente, igreja. Deus já havia transformado a natureza deles. Quando eles dormiram com essas mulheres, meus irmãos, e lembre aqui, tá? Que você vai entender a lógica. Esses filhos de Sete, meus irmãos, eram como Adão. Como? Vou te explicar agora. Eles eram muito altos. Muito alto. Consegue entender agora porque o gigante era alto? Tá? Para vocês entenderem. Eles eram muito altos, igreja. Eles tinham 3, 4, 5 metros. Eram muito altos. Homens de grande estatura. Agora, homens de grande estatura, transformados com uma natureza angelical, igreja, que Deus já havia transformado eles. Meus irmãos, eles desceram, igreja, a mulheres humanas que não tinham essa estatura. A descendência de Caim não tinha essa estatura. Por quê? Porque Deus não permitiu ele herdar
igreja, nada de Adão. Até os anos de vida, Deus diminuiu, igreja, de 800, de 900 para 110 anos, por causa do que eles faziam. Pois é. E aí, igreja, o que aconteceu? Esses homens se deitaram com essas mulheres e a semente foi uma abominação, meus irmãos. Foi uma abominação. Foi uma abominação. Começou a nascer crianças, igreja. Crianças tão aumentadas, igreja. Tanto dos anjos caídos, das hostes de Satanás, como desses filhos de Deus, igreja. Que, meus irmãos, eles matavam suas mães ao nascer, porque eram grandes demais. Elas não conseguiam dar luz a eles. Eles matavam elas na hora que estava dando a luz. Vocês estão entendendo? Pois é, igreja. E detalhe, quando esses homens nasceram, e essas mulheres nasceram matando as suas mães, porque o tamanho era muito grande, esses seres se tornaram seres de grande estatura. Por quê? Eram duas sementes diferentes que estavam sendo somadas. Semente angelical mais semente humana. Eles passaram, igreja, a crescer em velocidade extrema. Passaram, meus irmãos, a ter uma fome extrema. Igreja. Que um homem comum não tinha. Vocês estão entendendo? E conforme essa fome, meus irmãos, era tão grande que eles comiam tanto que a evolução do seu crescimento era muito rápida. E eles passaram a crescer e eles possuíam 5 metros, 6 metros, 7 metros, 10 metros, 8 metros. E ainda tinha mais metros para cima, igreja. Mais metros para cima. Tá bom? Essa, igreja, para vocês terem uma ideia, dessas duas sementes, começou a descender coisas, igreja, que vocês não têm noção. Vocês estão entendendo? Vocês não têm noção. E outra, deixa eu só explicar outra coisinha que vai fazer você entender o porquê esses seres aí, que eu estou falando hoje, tem olhos grandes, tem pele de réptil. Vocês vão entender agora. É simples. Porque as hostes que Satanás caiu com elas, muitos deles eram querubins, eram serafins, eram anjos de vários tipos de espécie. Querubim tem rosto de boi, tem rosto de homem, tem rosto de leão, tem rosto de águia. Imagina agora um querubim caindo, tendo uma relação com a mulher. O que é que ia nascer? Seres com aparência de réptil, seres com a aparência, meus irmãos, angelical, seres com chifres, seres com rabo. Vocês estão entendendo? Foi assim, igreja, que esses seres que vocês estão vendo hoje, voando nessas naves, aparecendo, saindo do mar, voando pelos céus, igreja, que eles foram gerados. Vocês estão entendendo agora? Aonde eu estou chegando? Tá? Outra coisa, deixa eu explicar aqui para vocês. Agora vocês vão entender mais profundo. Agora soma, igreja. Agora soma. O tamanho daqueles homens que foram comparados com anjos se deitando com essas mulheres, já nasciam filhos gigantes. Beleza, vocês já sabem disso. Agora soma a multidão de anjos caídos que caiu com Satanás. E cada um tinha uma forma diferente. Tinha anjo com 4 asas, tinha anjo com 2 asas, igreja, anjo com 6 asas, anjo de chifre, porque tem anjo com aparência de boi, anjo com aparência de águia, com aparência de homem, anjo que tinha um olho só grandão, anjo com olho na testa. Vocês estão entendendo? Quando eles tiveram essa, igreja, relação sexual com essas mulheres, nasceu a abominação. Por quê? Porque era metade, igreja, ser espiritual e metade humano. Ou seja, para que o gene, o DNA,
de um ser desse espiritual, que tem aparência de boi, igreja, fosse, como eu posso dizer, formado na matéria humana, modificaria a sua pele. A sua pele passaria a ter escamas, vocês estão entendendo? Passaria a ter escamas, passaria a ter rabo, passaria a ter chifre, passaria a ter pele gosmenta, outras pele cheia de escamas, como se fosse camaleão, como se fosse réptil. Vocês estão entendendo agora? Os anjos, eles têm sexo? Tem, porque eles são chamados de anjos. Anjos dá sentido a você ao quê? Masculino ou feminino? Masculino. Quem diz, igreja, meus irmãos, bloqueia esse Jonathan desviado aí, que ele não entende de nada e fica conversando água. Bloqueia. Vai procurar o que fazer. Se você não acredita, sai fora. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Aconteceu, meus irmãos, como eu falei para vocês. Meus irmãos, vocês têm que ficar atentos, igreja. Ó, agora imagina, como eu falei para vocês, igreja. Quando esses anjos tiveram relação sexual com essas mulheres e geraram esses seres, agora vem a outra etapa. E qual é a outra etapa? Esses seres que já nasceram com essa modificação, eles também começaram a ter relação com os outros seres que haviam nascido também, cada um com a sua pele diferente, com a sua cauda, você tá entendendo? Com o seu modo, com o seu estilo, seu jeito diferente. Agora imagina, nasceu, por exemplo, de uma relação de um anjo, nasceu um réptil como um largato. Agora imagina um ser desse tendo relação com outra abominação que acabou de nascer, que tem uma aparência, né, dessa daí, como eu falei para vocês, né, desse ser do Grey, né, que tem a cabeça grande, a pele toda cinzenta e os olhos negros. Imagina a abominação desses dois seres. Eles se multiplicaram, igreja. Era nascendo seres diferentes, esses seres se multiplicando com outros seres, e assim foi sucessivamente até Deus, igreja. Até Deus, meus irmãos, se irá do céu e ele resolver mandar o dilúvio. Você está entendendo? Eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque eu não quero explicar isso. Eu estou explicando somente a origem desses seres. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Deus manda o dilúvio. Meus irmãos, Deus manda o dilúvio. Perceba no texto que fala do dilúvio. Vamos pegar aí para vocês verem. Ó, Gênesis 6, do 13 ao 18, diz assim, ó. Ó, escuta. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que os farei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás. De 300 côvados será o comprimento da arca, de 50 côvados da sua largura e de 30 côvados da sua altura. Escuta. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás e em cima dela. E a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiros. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Vocês estão entendendo, igreja? Quem está entendendo? E aí, meus irmãos,
igreja. E aí, o que é que acontece? Deus manda o dilúvio. Deus manda o dilúvio. E o que é que acontece? Quando Deus manda o dilúvio, meus irmãos, os homens morrem. Toda aquela multidão de gente, tirando Noé e as pessoas que se salvaram, morreram. Porém, esses seres, meus irmãos, algumas espécies não morreram. Vocês estão entendendo? Não morreram. Deus castigou a descendência humana porque se entregou a eles. Só que algumas dessas espécies não morreram. Elas não morreram. Por quê, pastor? É só você liga a sua consciência. Liga a sua consciência. Um ser que tem duas naturezas, uma natureza angelical e uma natureza da carne. Você acha que ele não possuía poderes ou inteligência, não, igreja? Se você pensa que não, você está enganado. Você está enganado, igreja. Muitos deles, igreja, podiam respirar debaixo d'água. Igual uma dessas raças aí, ó, que está apresentada na imagem, réptil, consegue respirar debaixo d'água. Vocês estão entendendo? Pois é, igreja. Muitos morreram, mas muitos não morreram. Tá bom? Muitos gigantes morreram, mas muitos também não morreram. Vocês estão entendendo, igreja? O que aconteceu? Eles passaram, meus irmãos. Eles passaram depois disso. E Deus estabeleceu aliança com Noé. Depois que o dilúvio baixou, meus irmãos, eles começaram novamente a se multiplicar. Ah, pastor, isso não existe. Eu vou te explicar na Bíblia que existe. Vou te explicar na Bíblia que existe. Olha quando Josué manda os espias, igreja, até a cidade. Quem é que eles encontram lá? Os Anaquins. Uma raça de gigante enorme. Enorme. E aí, mas o dilúvio já tinha matado toda a vida? O que o gigante está fazendo ali depois do dilúvio? Hein? Você já parou para pensar nisso? O que os Anaquins está fazendo ali, igreja? Se o dilúvio já tinha matado eles? Ei, igreja. E não é só Anaquim não, tá? Conforme eu disse a vocês, depois do dilúvio eles começaram a se multiplicar. Aí, igreja, os homens colocaram nome neles. A uns eles chamaram de Anaquins, de Zanzumins, Refaíns, entendeu? Nefilins, como você quiser chamar. Outra coisa. Da onde foi que Golias e os seus irmãos vieram? Da onde foi que apareceu o gigante que tinha 6 dedos na Bíblia? Da onde foi que apareceu Og, rei de Bazã, que a sua cama media, igreja, quase 5 metros de comprimento, do tamanho que ele era? E aí, da onde foi que eles vieram? Já parou para pensar nisso? Vou te mostrar aqui depois do dilúvio, já com Moisés, tá? Ó, Números 13, 32 e 33. Diante dos filhos de Israel, isso é, Moisés enviou espias, tá? Escuta. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinha espiado, dizendo, olha, os espias foram observar a terra que Moisés mandou, e eles voltaram dizendo, escuta, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Leia comigo aí. Leia comigo. Leia comigo, você vai entender.
Olha o que eles estão dizendo para Moisés. Moisés, a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. O que ele estava dizendo com isso? Nenhum morador comum e normal consegue morar lá. Por quê? Porque eles mataram. Eles consumiram eles. E por quê? Porque eles são um povo gigante de grande estatura. Verso 33, ainda de Números. Números 13. Ó, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes dos gigantes. E éramos os nossos próprios olhos como... Olha isso que ele está dizendo. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha o que ele está dizendo, igreja. Nós nos enxergamos como gafanhotos e temos certeza que aos olhos deles nós éramos como gafanhotos, de tão altos que eles eram. Deuteronômio 2, 10 e 11. Antigamente habitava nela os Emins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Ó, outra raça, tá? Vamos lá. Deuteronômio 3, 11. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados é o seu comprimento, e de 4 côvados e meia a sua largura. Meus irmãos, 9 metros de igreja. Comprimento era a igreja. Olha só, ó, escuta. Og, tá? De 9 côvados é o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado de homem. Olha o tamanho desse cara. Dá para vocês entenderem, igreja? Josué 11, 21 a 22. Naquele tempo veio Josué e exterminou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debi, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra dos filhos de Israel. Perceba essa palavra aqui, ó. Nenhum dos anaquins ficou na terra dos filhos de Israel. Agora, somente ficaram alguns em Gaza e em Gat. É o que eu ia falar para vocês. Perceba que o texto diz, nenhum ficou na terra de Israel, mas não quer dizer que não ficou em outras terras. O texto termina dizendo, ó, somente ficaram alguns em Gaza e em Gat e em Asdod. Ou seja, existiam outros espalhados por outras terras que os filhos de Israel não conheciam. Deus somente expulsou da terra de Israel. Por quê? Porque Deus deu a terra de Israel, igreja, ao povo israelita. Então Deus expulsou esses gigantes de lá para dar a terra para eles. Não quer dizer que eles não existiam em outras terras. Você sabe, aí em Samuel fala de Golias. Ó, vê só, 1 Samuel 17,4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate. Tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Olha isso, meus irmãos. Meu Deus do céu. 6 côvados e 1 palmo. Olha agora. 2 Samuel 21, 20. Houve ainda outra peleja em Gate. Ali havia um homem de grande estatura que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé 6 dedos. E 24 ao todo. E também este descendera dos gigantes. Tá bom? Aqui tá dizendo, ó, descender dos gigantes. Peraí, se ele descendia dos gigantes, então, se não havia gigante, como é que ele foi gerado? Já parou para pensar nisso? Pois é, agora eu vou voltar ao resumo. Vamos lá, na onde a gente estava. Quando o povo de Israel começou a expulsar os gigantes que havia, meus irmãos, na terra que hoje vocês conhecem como a terra de Israel, né? Meus irmãos, mas você sabia que era um Canaã, né? E tudo mais. Quando Deus expulsou, igreja, o povo de Israel começou a habitar ali. O que que Deus fez? Os anjos de Deus, juntamente com o povo de Israel não sabe disso, tá bom? Mas os anjos de Deus, meus irmãos, expulsou muitos desses seres que haviam lá. Que seres? Gigantes de várias formas e tamanhos. E o que mais? Esses outros seres, répteis, nórdicos,
e os Greys, que é esse cinza aí da cabeça grande, vocês estão entendendo? E entre outros. Esses seres, meus irmãos, eles ficaram com medo de Deus exterminar eles, porque Deus já havia exterminado uma grande quantidade no dilúvio, e agora Deus começou a exterminar de novo os gigantes, lutando pelo povo de Israel. Eles ficaram com medo. Eles passaram a se esconder dentro de cavernas ao longo de milênios, tá bom? Milênios. Eles passaram a se esconder dentro de cavernas e ali eles começaram a sua reprodução novamente. E o que é que aconteceu? Eram seres dotados de extrema inteligência e conhecimento. Seres, meus irmãos, capazes de construir coisas enormes e tremendas que vocês nem imaginam. Então eles começaram, meus irmãos, a fabricar vários tipos de coisas, como o quê? Bases subterrâneas. Alguns deles, igreja, a fabricar bases dentro do mar. Vocês estão entendendo? Eu falei para vocês que eles respiravam dentro d'água, por isso que eles sobreviveram ao dilúvio. Ou vocês nunca viram na internet relato de OVNI saindo de dentro do mar? Ou OVNI saindo de dentro de rio? Nunca viram não isso? Pois é, meus irmãos. Eles respiram debaixo d'água. Igreja, eles começaram, meus irmãos, a fabricar bases. Lugar aonde eles iriam se reunir, se concentrar. Nesses lugares eles se multiplicaram e ficaram escondidos esse tempo todo. Fazendo o que, pastor? Se multiplicando, igreja, e criando tecnologias. Para quê? Para um dia tomar aquilo que por herança eles acham que são dele. O quê? A terra. E fazer o que mais? Destruir os filhos dos homens. Vocês estão entendendo? Corromper a criação de Deus. Jesus disse uma palavra que vocês não entenderam, mas eu vou fazer vocês entenderem agora. Jesus disse que os dias da vinda dele será como nos dias de Noé. Como foi os dias de Noé? Como foi seres híbridos das relações entre naturezas diferentes, seres híbridos, répteis, seres mesmo de características horríveis e diferentes pela junção de espécies que não podiam coabitar, homem com homem, mulher com mulher, adultérios, prostituições, fornicações, assassinatos, mentiras, a maldade, a violência iria se multiplicar. Ele falou isso, vocês não prestaram atenção, que a vinda dele seria como os dias de Noé. Nos dias de Noé aconteceu tudo isso, o quê? Anjo tendo relação com mulher. Depois nasciam seres de naturezas desconhecidas, tendo relação entre si, gerando seres, igreja, assustadores, que hoje vocês estão conhecendo. Então ele avisou que tudo isso aconteceria. E o que está acontecendo? Pois é, Jesus acertou de novo. Eles estão aparecendo. Tá bom? Resumindo, a origem desses seres são, igreja, das relações entre anjos caídos e seres humanos. Não acredite, não pense que isso são bonzinhos. Tem um monte de gente batendo no peito falando, eles vieram para criar a ordem, eles vieram para estabelecer paz na terra, eles vieram para nos ajudar. Eles não procedem de Deus, tá bom? Não procedem, não são de Deus, não são do bem, eles estão iludindo a cabeça de vocês. E um dia, quando eles conseguirem se estabelecer aqui, vocês vão sofrer um inferno na terra. Vocês não conhecem o inferno ainda, mas vão conhecer quando eles se estabelecerem aqui. Vocês vão ser cobaias na mão deles. Vocês estão entendendo? Cobaias. Vocês não têm ideia do que eles vão fazer. Mas, quem é que está apresentando esses seres? Quem é que está apresentando esses seres para o mundo? Quem? Os Estados Unidos. A mulher. A grande prostituta que tem na sua testa o nome Abominações das Abominações. E quem foi que fez questão de apresentar isso? Trump. Quem é Trump? Eu já expliquei para vocês. A besta que está preparando o caminho para o anticristo, que é Jared Kushner, o genro dele. Eu já expliquei tudo, igreja. Vocês querem mais o quê, meus irmãos? Tudo. Tudo.
Agora vocês sabem da onde eles procedem. Quem são os Greys? São essa espécie cinzentada da cabeçona, que vocês veem aí que o corpo é todo cinza, entendeu? É desnutrido e dos olhos negros. Quem são os nórdicos? São outro tipo de espécie que a partir da relação sexual nasceu de forma diferente, que é chamado de nórdico. Tem uma aparência angelical, mas não se engane. Quem são os reptilianos? Já disse para vocês, junção de espécies que nasceram de naturezas diferentes. Depois que eles nasceram, se multiplicaram espécie com espécie diferente. O que o senhor está dizendo, pastor? É simples. Imagina que você tem um casal, igreja. Imagina que você tem um casal de bode e um casal de boi. Agora imagina que daquele casal de bode nasce filhotes e do casal de boi nasce filhotes. Agora pega um casal dos filhotes do boi com um casal dos filhotes do bode e os dois têm relação. O que vai acontecer? Naturezas diferentes, seres abomináveis, entendeu? De espécies, igreja desconhecida e abominável. É assim que ele se multiplica até hoje. Tá bom? E durante anos, eles vieram, igreja. Durante anos, eles vieram se estabelecendo aqui na Terra. Vocês não sabem disso, mas eles vêm. E na onde? Nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo? A maioria dos poderes de alto escalão de lá, igreja, são eles disfarçados. Uns têm aparência e pele humana, mas eles não são humanos. Vocês já viram aqui, não sei se vocês já viram aqui, vídeos de pessoas na internet que os olhos de dentro piscam, que os olhos viram de maneira que um ser humano comum não consegue fazer? Vocês já viram isso? Já viu isso? Pois é. São seres, igreja, seres de natureza abominável que possuem pele humana, mas eles não são humanos. São seres híbridos. Tá bom? São seres híbridos, seres híbridos. Pesquisa, coloca aí no YouTube, você coloca assim, ó. Seres híbridos filmados ao vivo, ou reptilianos, que vocês vão ver um monte de vídeo dessas pessoas ao vivo, elas falando, os olhos dela, igreja, muda e ainda mais, debaixo do queixo dela, na região da garganta, fica, meus irmãos, inchando como se fosse um balão, ou como se fosse um sapo. Não, eles não morrem igual seres humanos, porque eles possuem duas naturezas, Mayra. Eles possuem natureza humana e natureza angelical. E o problema é que essa natureza angelical é por dentro, não é por fora. O que torna eles, meus irmãos, capazes de viver milênios e não morrer. Vocês estão entendendo? Se você pesquisar também, você vai ver aí no YouTube Musk dizendo que ele é um alienígena, um extraterrestre. Vocês estão entendendo? Os Estados Unidos tá cheio, igreja. No mundo todo tá cheio. Vocês não vê eles, mas eles estão. Eles estão, igreja. Para vocês que não sabem, os poderes dos Estados Unidos que controlam, da Inglaterra e de vários países que controlam o mundo, no dinheiro, na saúde, é eles que estão por trás. Vocês estão entendendo? Aí agora esses governos estão preparando vocês para receber eles. Fazendo o quê? Colocando na cabeça do povo que eles são amiguinhos, que eles vão ajudar porque eles têm uma tecnologia avançada, vai ajudar na área das curas, vai curar câncer, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai nada. Eles vão estabelecer o reinado do anticristo aqui na Terra. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eles vão estabelecer o reinado do anticristo aqui na Terra, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Eu vou mostrar para você. Você vai entender agora o que eu estou dizendo. Eu disse para vocês que o anticristo é anjo caído. Eu já falei isso para vocês.
Vocês nunca prestaram atenção nisso. Mas eu vou provar para vocês, igreja, que esses seres que eu estou explicando para vocês, eles são filhos dos anjos caídos. Eu vou provar isso para vocês. Como? Provando para vocês que o espírito do anticristo, que está dentro de Musk, que está dentro, meus irmãos, de Jared Kushner, que está dentro de Donald Trump, são espíritos imundos, espíritos de répteis, que são filhos dos anjos caídos. Abra Apocalipse que você vai ver. Eu vou lhe mostrar agora. Vou mostrar para você. Ó, escuta. Apocalipse 16:13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. E eles são semelhantes a rãs. E aí, igreja? E aí, igreja? Eles são semelhantes a rãs. Agora, e essa genética aí? Essa imagem deles parecer com rãs. Lembra o que a vocês? Ah, vocês lembraram, né? Lembra esses seres aí que eu estou falando da origem deles, né? Pois são eles mesmos. Vocês estão entendendo? Uns que morreram no dilúvio, igreja, que são os mais fortes, e os que foram, meus irmãos, e os que foram dado a eles no inferno poder para se tornar filho de Satanás, são 3 espíritos. E eles estão dentro da boca da besta, do anticristo, do falso profeta. Eles estão dentro deles. E eles se parecem com rã. Exatamente esses extraterrestres aí. Tem uma aparência de sapo. Vocês estão entendendo agora? A Bíblia está mostrando. Eu estou mostrando para vocês. O espírito do anticristo, ele parece, meus irmãos, com uma rã. Com um sapo. Ele parece um réptil. Vocês estão entendendo agora? São os filhos dos anjos caídos. Esses morreram, estavam no abismo, saiu do abismo, recebeu o poder de Satanás, entrou, igreja, nesses homens aqui na terra, que são o anticristo, a besta e o falso profeta. Enquanto tem outros que não morreram, que estão em matéria, que são os répteis, e essas espécies que eu acabei de falar para vocês. Que são quem? Essas 4 que vocês estão conhecendo agora. Os Grey, que são os cinzentos da cabeçona. Os nóticos, que tem aparência angelical, cabelo grande. Os reptilianos, que tem aparência de réptil. E os insetóides, meu irmão, que tem aparência de inseto. Vocês estão entendendo agora, igreja? Abriu a mente de vocês ou não? Não tem como não ter aberto a mente de vocês, igreja. Não tem como. Se depois disso vocês não entenderem agora a origem deles, nada mais vai fazer vocês entender. Ele já se revelou, Eduardo Viajante. Vocês que não percebem, ele já se revelou. Eu já mostrei aqui diversas vezes. É por isso que a Bíblia diz que vai haver uma tão grande tribulação desde que o mundo existe. Nunca houve igual. Você está entendendo? E por que nunca houve igual? Porque a que houve no passado foi interrompida pelo dilúvio. Mas essa não vai ser interrompida porque não tem dilúvio mais. Você está entendendo? Ela vai durar até que Deus comece a destruir a terra com as pragas e ele traga o trono branco no juízo final. Até lá, o povo vai sofrer na mão dessas espécies e dos demônios que ainda vão ser soltos. Tem muito solto, mas ainda vai ser solto. Os anjos caídos que estão preparados com correntes nos abismos, eles ainda não saíram. Você está entendendo o que vai se tornar a terra? Já parou para pensar nisso? Então, cuidado, meu irmão. Pelo amor de Deus, toma cuidado, igreja. Toma cuidado. A igreja vai passar, meu irmão. Ela já está passando. Ou vocês não estão vendo aí, meus irmãos? Pesquisa agora. Coloca assim, ó.
caso no Piauí. As pessoas do Piauí estão abandonando as suas casas. E por que estão? Porque eles estão aparecendo com as naves, estão expulsando os moradores. Isso lembra o que a vocês? Isso lembra o quê? Eles estão devolvendo o favor. Que favor? O que Deus fez com eles, igreja, no passado de expulsar eles por causa dos homens, agora eles estão voltando, estão querendo retomar a terra, expulsando os homens dela. Vocês estão entendendo não? A lógica. Olha aí, ó. Deus está dando a revelação a Luiz aí, ó. Ó, ao Luiz no Japão, ó. É verdade, ó. Pastor, eles queriam atrapalhar essa live, mas tem uma espada tão grande que nem chegam perto. Vocês estão vendo aí, ó? Ó, isso está acontecendo no mundo espiritual, meu irmão. É sério mesmo. Eles não estão gostando disso. Mas Deus está conosco, igreja. Não tem réptil. Você está entendendo? Não tem réptil, nem aparência angelical, nem cabeça grande e olho cinzento que seja maior do que Deus. Nada. E nem ninguém pode impedir o Criador, o Deus dos exércitos a quem nós servimos. Vocês estão entendendo agora? Depois eu vou contar para vocês, igreja. Depois eu vou contar para vocês que eles não gostam que eu esteja aqui, meu irmão. Porque eles sabem, se eu permanecer aqui, não é que eu seja o especial, não sou especial, é Deus. Mas graças a Deus, Deus anda comigo na terra. Tá bom? Se eu permanecer aqui, Deus permanece aqui na terra e atrapalha os planos dele, igreja. Por muito tempo, eu já tirei até foto, eu mostrei tanto a missionária Larissa, como a minha mãe e como a missionária Cleide. Do que? De naves parando, meus irmãos, a longos e longos quilômetros nas alturas das nuvens, próximo à minha casa, igreja. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo agora? Vocês estão entendendo agora? Olha aí, Vinho, fiquei toda arrepiada. Pois é, meus irmãos. Pois é, igreja. Eu tirei foto, a Cleide aí pode confirmar se é mentira ou se é verdade. Tem perigo sim, Moisés. Evita, tá bom? Não faz isso. E não vai demorar, igreja. Meu irmão, não vai demorar. Como? Eles são muitos, igreja. Muitos. E eles já estão espalhados em círculo no globo terra inteiro. O que eles estão fazendo? Vocês estão percebendo que está havendo uma grande manifestação agora em todos os lugares, agora não estão se escondendo mais? E só vai aumentar, a igreja, até eles entrar no meio da humanidade. Tá bom? E deixa eu colocar só mais uma coisinha na cabeça de vocês agora. Deixa eu colocar só mais uma coisinha na cabeça de vocês que vocês não sabem. Deixa eu colocar, meus irmãos. Vou revelar uma coisa oculta agora que vocês não sabem sobre eles. Sabe as pessoas que são abduzidas? Aquelas que somem e ninguém nunca acha? Vocês já viram falar disso? Pois é. Essas pessoas que são abduzidas, meus irmãos, para vocês que não sabem, está acontecendo o que aconteceu lá atrás. A multiplicação. Essas pessoas que são abduzidas, elas estão sendo levadas para bases. E nessas bases, meus irmãos, esses seres estão tirando, principalmente de homem, tá? Eles estão tirando o sêmen dos homens e estão colocando, igreja, em seres femininos, igreja, répteis,
e de vários tipos de espécies deles. E está acontecendo o quê? A mesma coisa que aconteceu no passado. Multiplicação, o nascimento da genética humana com eles, igreja. É por isso que eles abduzem as pessoas e vocês não sabem. Era um ser desse, Luiz? Vocês estão entendendo, igreja? Vocês não sabem, né, o que acontece lá naquelas naves, né? Pois é, mas eu sei. Eu sei. Porque eu também sou espírito, igreja. Já era uma revelação, Luiz. Deus te dando de que eles existem para você saber. Vocês estão entendendo agora? O que aconteceu? Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será hoje. E o que foi que aconteceu nos dias de Noé? Seres de outras naturezas tendo filhos com pessoas humanas. Eles estão fazendo hoje, meu irmão. Não tem como impedir isso. Deus é quem vai parar isso. Tá bom? Deus vai parar isso. Mas não vai ser agora. Pois é, Cleide. Meus irmãos, tem tanta coisa, igreja, guardada que vocês não sabem, meus irmãos. Tem tanta coisa, igreja. Já percebeu, meus irmãos, que tem pessoas que tiveram essa experiência de ser abduzido e conseguiu, eles, liberou eles, meus irmãos? Eles conseguiram voltar? Vocês já perceberam isso? Pesquisa que você vai ver esses relatos, igreja. Pesquisa que vocês vão ver esses relatos. Só que esses relatos dessas pessoas, se você for pesquisar sobre elas, elas estão desaparecidas. Na verdade, elas nunca apareceram. É só boatos. Eles levaram elas, igreja. Mas tem umas que tiveram experiência de ir, eles levaram e depois trouxeram. E elas falam, inclusive, como era o lugar, como eram os seres. Vocês estão entendendo? Pesquisa. Só você pesquisar. Pesquisa. Depois você vai me dizer. Resumindo. Vocês não têm muito tempo, igreja. Não tem muito tempo. Ah, pastor, eu não acredito no Senhor. Eu tô nem aí, meus irmãos. Igreja, eu tô falando isso com quem não acredita, tá? Só pra você saber, você que acredita. Eu tô nem aí, eu não ligo. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, amém. Eu não perdo nada com isso. Vocês estão entendendo? Eu não ligo. Eu sei do que sei, isso não vai mudar. Era isso que eu ia dizer, Cleide. Eles não são mais a mesma pessoa. Quando vocês virem se dar conta sobre o tempo, vocês já foram pegos de surpresa, igreja. Já era. Acabou. Já era. Sirva a Deus e obedeça a Ele, Davi. E aí a proteção é a parte de Deus. Vocês viram o que está acontecendo no Paraná? O
Quem viu isso daí? Eles estão aparecendo escancaradamente, descaradamente. É o que eu tô dizendo, Vilma. Nunca mais vai ser a mesma pessoa. Pois é, meus irmãos. Vocês estão vendo tudo. Ah, pastor, não acredito. Se não acredita em mim, pelo menos acredita nas filmagens das pessoas filmando o céu. Eles passando pelo céu. Pesquisa aí, ó. Objetos não identificados abatidos por caças. Pesquisa que você vai achar. Pesquisa. Se você não quer acreditar em mim, então pesquisa aí. Você vai achar. Isso é tema para outro dia, tá bom, Milena? Pois é, Marsilva. É o que eu tô dizendo. Eu falei para vocês que eles têm base no mar, igreja. Em várias partes do mar. Outra coisa. Deixa eu falar mais uma coisa que vai deixar vocês mais boquiaberto. Tá bom? Vocês estão vendo São Paulo, né? Do jeito que é, né? Nas montanhas de São Paulo. Segura essa. Nas montanhas de São Paulo. Nas áreas mais remotas, aonde há matagal, grande mesmo, aonde tem cavernas enormes, tem muitos deles, tá? Morando em cavernas. Muitos. Não são poucos. São muitos, tá bom? São espécies diferentes. Essas espécies vocês não conhecem ainda. Mas um dia vão ver. Quem viver, verá, né? Quem tiver vivo até lá, vocês vão ver. Agora você sabe mais uma coisa. O que, pastor? Pessoas que desceram a cavernas em todo o mundo e nunca mais voltaram. O que foi que aconteceu, hein? O que será que aconteceu? Será que ele quebrou a perna e ficou preso lá dentro? Foi mesmo. Esses bichos pegaram eles, igreja. Vocês estão entendendo? O que foi que aconteceu com aquelas pessoas que mergulharam em um certo lugar dentro do mar e nunca mais voltaram? Nem vestígio se achou. O que será que aconteceu? Eles. Tá bom? Pois é, igreja. Vocês sabem agora? Pois é, Anderson. Eles se alimentam de pessoas também, igreja. Pessoas. Você sabe os seres que as pessoas falam tanto, os Anunnakis, os Anunnakis, os Anunnakis? Eles existem, tá? Eles existem. E eles não são da parte de Deus, igreja. Não são. Tá bom? Não são. Eles são malignos. Tô falando para vocês. Vou ficar calado. Já falei demais aqui para vocês. Já falei demais, igreja. Eu só estou alertando isso daqui para quem acredita, né? Para vocês ficar a par, meus irmãos. Da onde essas coisinhas aí que as pessoas compram boné, compram roupa, coloca desenho deles dentro de casa. Vocês estão adorando uma coisa boa? Capeta. Semente da rebelião. Os filhos da fornicação dos caídos.
Paz, Antônio. Vocês estão entendendo, igreja? Meus irmãos, descansem, tá bom? Descansem. Só vamos obedecer a Deus e a nossa confiança está em Deus. Pastor, o senhor não fica assustado com tudo isso? Que o senhor sabe? Ou só o senhor deve ficar preocupado com nós? Não, não tenho medo de nada não, igreja. Graças a Deus. Só me preocupo com vocês, né? Eu queria que todos vocês estivessem como eu quero, mas nem todos estão. Vocês estão entendendo agora? Claro que vão, Edson. Você sabe como, Ivane. Pois é, Laércio. É o que eu estou acabando de dizer, a junção. Condomínio José Luiz Ribeiro. O pastor André conhece muitas coisas que a humanidade busca respostas. Que sabedoria iluminada e alimentada por Deus. Verdade. Olha aí, meus irmãos. O comentário do José Luiz Ribeiro falou é a mais pura verdade. Para a glória de Deus é verdade, igreja. Amém, Mônica. Paz, Davi Costa. Meus irmãos, por favor, se não for pedir demais a vocês que estão me ouvindo, eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, não estão comentando nem digitando, mas estão me ouvindo. Por gentileza, se vocês puderem, deixa o like de vocês, que eu quero que esse vídeo alcance mais pessoas, para que mais pessoas sejam alertadas disso. Porque tem muitas pessoas que, brincam com isso, tem imagem disso dentro de casa, tem blusa, tem boné, e elas não sabem que elas estão sendo iludidas por demônios. Pois é, Edson. Se cada um, né, deixar o like, meu irmão, o YouTube vai indicar esse vídeo para mais pessoas, igreja. Indicando esse vídeo para mais pessoas, muitas pessoas vão se alertar sobre esse assunto. Tá bom? Então, por favor, deixa o seu like aí para esse vídeo alcançar mais pessoas. Pois é, Lívia. Realmente, mas tudo está na mão dele, do Todo-Poderoso, igreja. Meus irmãos, agora vocês sabem a origem, meus irmãos. Pois é, Silene. Agora vocês sabem a origem. E agora, meus irmãos? Vocês clareou a mente de vocês? A dúvida agora? Não há. Porque, igreja, eu peguei um cordão do começo de tudo e levei até o final, sem interrupções. Agora vocês sabem quando começou e até onde foi e até na onde está. E ela era, Mayra. E ela era. Ela era. A Elizabeth era. Só que ela era, Mayra, de uma espécie diferente. E a espécie dela, com certos milênios, morre.
essa espécie que ela fazia parte. E ela morreu. Mas o espírito dela hoje é de reptiliano. Ela é um demônio, igreja, no mundo espiritual. Parece um réptil. Tô falando para vocês. Vai por mim, igreja, porque eu sei. Entendeu? Eu sei. Ah, pastor, como o senhor sabe? Porque eu já batalhei contra ela no mundo espiritual. Vocês estão entendendo isso? Se eu estou falando para vocês, pode ter certeza que eu sei. Eu não venho aqui, quem me conhece sabe, eu não venho falar aqui de história para boi dormir, ou inventar coisa, ou escrever uma história em quadrinhos. Não. Eu venho falar do que eu vivo, do que eu conheço. Vai sim, Rony. Vocês estão entendendo agora, igreja? Exatamente, Cleide. Glória a Deus, Luiz. Muito bom este pensamento, Luiz. Luiz está se tornando um guerreiro, Luiz. Vocês estão entendendo agora, igreja? Agora você já sabe, né? Quando falar na mídia, ah, não, ah, eles são bonzinhos, eles são isso, são aquilo, outro. São nada, igreja. Nada. Nada. Bom é Deus, Jeová, o Deus dos exércitos. Ele é bom. Você está entendendo? Tudo mal e dor na barriga da Milena. Sai! Em nome de Jesus. É o que eu venho dizendo aqui, Silene. É porque a Silene chegou agora, né, meus irmãos? Ela não sabe. Mas quem estava aqui há muito tempo? Fala para mim. Eu avisei ou não avisei a vocês sobre eles? Eu disse ou não disse a vocês, igreja, que os Estados Unidos era besta? Que Donald Trump, igreja, é uma besta, Elon Musk é outra, que prepara o caminho para o anticristo, que é Jared. Antes disso tudo acontecer, fala para mim se eu avisei ou não. Eu avisei ou não para vocês que essa onda desses seres começaria a aparecer. Luzes no céu, disco voador e tudo mais. Tem aí, é só você ir aí que vocês vão ver uma live. Vocês estão entendendo, igreja? Paz, Adriano. Paz, Ellison. Seja bem-vindo. Eu avisei tudo, igreja. Tudo. Tudo, meu irmão. E quem era de anos mais para baixo do que 2023 ainda sabe de muito mais informação que eu venho avisando. Aí, ó. Quem tá acompanhando, exatamente, Silene. Quem vai assistindo os vídeos lá vai sabendo do que eu tô falando, meu irmão. Eu avisei em 2019 a 2020 que a Terra passaria por uma mudança grande climática. Por quê? Porque eu fui, igreja, eu vi, meus irmãos, eu vi Deus mudando, Deus mudou os polos magnéticos da Terra. Você tá entendendo? E eu vi mudanças climáticas começar a acontecer, auroras boreais pelo céu. Entendeu? O calor mudar, muitas coisas. E já está acontecendo. Calor muito grande matando gente nos Estados Unidos. Gelo congelando até mares inteiros. Vocês estão vendo isso daí?
Pois é, igreja. Avisei sobre tudo isso. É porque as lives estão lá atrás, vocês não assistiram porque são muitas, mas eu avisei. Vocês assistirem lá, vocês vão ver. Sobre os acordos de paz e quem é o anticristo, avisei também isso há muito tempo. É exatamente sobre isso, Lady Radassa, que eu estava falando quando eu disse: eu me preocupo com vocês e eu queria que todos vocês estivessem como eu quero. Mas infelizmente, cada um de vocês é livre para decidir o que quer, né, igreja? Pois é, igreja. Meus irmãos, acorda. Por quê, pastor? Porque o tempo do fim chegou. O fim chegou nos quatro cantos da terra. As coisas, meus irmãos, perniciosas estão começando a aparecer, igreja. E só vai aumentar, meu irmão. É por isso, Mônica, que os irmãos teriam que estar aqui. Entendeu? Pastor, esses seres também vão para outros planetas ou isso é um mito? Vão, Mayra. Vão sim. Verdade. Quando eu falei do Jared, há muitos anos ninguém deu crédito. É agora que ele está fazendo tudo o que fez. Aí todo mundo está dizendo, é ele, é ele, é ele. Agora vocês acreditam, né? Pois é, Ivane. Está acontecendo muito rápido, igreja. Muito rápido. Muito. Mas muito mesmo. Pastor estava pensando em sua espada. Pensando em sua espada ao Espírito Santo. E o Senhor vinha caminhando com a espada na mão. Eu perdi o foco da espada e queria te abraçar, mas ouvi o Espírito Santo. Eu vi o Espírito Santo te abraçando. Olha a visão que o Luiz teve agora, igreja. Luiz no Japão, ó. Ele estava pensando na minha espada. Aí ele me viu, ó. Ele viu eu caminhando com a espada na mão. E aí ele perdeu o foco da espada e queria me dar um abraço. Mas o Espírito Santo foi quem me deu o abraço. Vocês estão vendo, igreja? No mundo espiritual, ó. E é verdade, eu estou sentindo o abraço do Espírito Santo, igreja. Vocês acreditam? É sério, meu irmão. Eu estou falando com vocês aqui, mas eu estou ativo no mundo espiritual, igreja. É sério, meus irmãos. Pois é, Mônica. E eu escutei que sua espada é feita de justiça. Glória a Deus, igreja. Vocês estão vendo, igreja? Ô, igreja de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, aqui é uma live espiritual, meus irmãos. Ó, o céu espiritual, ele não é terreno nem carnal. Se você não acredita no que acontece aqui nessa live, então você não acredita no que acontece no céu. Porque tudo lá é espiritual. Tudo. A alma de vocês, sabe o que eu vejo na alma de vocês, meus irmãos? Eu vou falar agora como eu vejo a alma de vocês. Eu vejo a alma de vocês babando no mundo espiritual. E essa baba, meus irmãos, não é, meus irmãos, por babar ninguém nem bajular. É com sede, igreja. E sede dessas coisas espirituais. Sede desse conhecimento.
Vocês, meus irmãos, por anos sentia a vontade, anos de conhecer isso, mas vocês nunca acharam e nem encontraram. Mas agora achou, igreja. Agora, igreja, achou. E a alma de vocês está sedenta. Quanto mais escuta, mais quer ouvir. Glória a Deus, Vilma. Vocês estão entendendo? Pois é, Clenildo. Aí é verdade, sempre procurei esse conhecimento. Eu sei do que estou falando, igreja. Eu vejo a alma de vocês dessa forma. Aí, ó. É verdade. No meu caso, há 21 anos. Vocês estão vendo aí, ó. Aleluia. Deus é bendito eternamente. O leão da tribo de Judá, igreja. Fico mesmo, pastor, com água na boca, uma sede mesmo. Olha aí, ó. Hoje eu senti a fúria do inimigo por causa da minha busca por Deus. Verdade, pastor, eu quero mais. Pastor, é por isso que não quero nem voltar mais para onde eu morava. Eu quero ir já para junto da igreja. Vocês estão vendo, igreja? Pois é, Eduardo Viajante. Aí, ó, verdade, pastor. Anos atrás, eu em pensamento falava a Deus, eu ainda vou conhecer um canal onde eu vou aprender mais de Deus. Ó, vocês estão vendo? Claro, Cleide. Hoje vocês aprenderam, meus irmãos, a origem dessas espécies abomináveis. Vocês estão entendendo? Pastor, quando acontecem essas revelações, eu já me vejo compartilhando na live e o Senhor se alegrando. Consegui entender quando o Senhor explicou que no espiritual acontece primeiro, depois no físico. Pois é, igreja. Eu pedi a Deus alguém para me ajudar na tribulação. Vocês estão vendo? Pois é, igreja. Igreja de Jesus Cristo. Eu falei para vocês que a live de hoje seria poderosa, igreja. E foi. Porque aquilo que os teólogos têm dúvida, aquilo que eles pensam, que eles tentam, meus irmãos, entender e não conseguem, vocês aprenderam tudo hoje. Aí é que tá, né, Viviane? E quando a internet acabar um dia? E aí, Viviane? Meus irmãos, tem criaturas híbridas e muitos desses seres que eles têm poder de ficar invisível. Você está entendendo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já viram algum vídeo em algum lugar onde tem um carro passando ou uma pessoa mesmo passando? Vamos falar do carro. Tem um carro passando em alta velocidade e de repente ela dá uma batida em algo invisível que amassa todo o carro, mas ninguém vê nada. O carro para na hora. Vocês já viram algum vídeo assim ou não?
Quem já viu? Tem na vida real, sim. Pesquisa na internet, você vai achar. Eles, igreja. São eles. Invisível andando no meio do povo. E o povo não tá vendo porque eles conseguem ficar invisível. E aí, às vezes, passa numa hora onde vem passando um carro ou uma pessoa e bate neles, entendeu? A pessoa não consegue saber o que é. Só sabe que algo bateu nelas, mas não sabe o que é. Pastor, suas palavras não voltam vazias, pois vêm de Deus. Exatamente, igreja. Vocês estão entendendo agora? Eles são, sim, espíritos demoníacos, Sara. Eu acabei de mostrar para vocês que o espírito do anticristo, ele tem a aparência de réptil. E ele é, eu falei que ele era um anjo caído. Por quê? Porque ele é filho de um anjo caído. Vocês estão entendendo? Não foi feito um acordo entre Satanás, não. Mas Satanás gerou ele no passado. Você está entendendo? E ele morreu nas águas do dilúvio. E a aparência dele quando nasceu era um réptil. Eles morreram, entendeu? E continuaram com essa aparência no mundo espiritual. E aí Satanás, meu irmão, consagrou, ele preparou esse tempo todo para no fim dos tempos mandar ele encarnar em um homem e se tornar o anticristo que vocês conhecem. Falta muito pouco, Davi Costa. Muito pouco para tudo isso começar a se manifestar, meus irmãos. Vocês têm que ter cuidado, igreja. Ó, não sai da presença de Deus por nada, tá bom? Por nada, nem que te ofereça ouro em barra. Não se perca, meus irmãos. Não se perca. Tá bom? Foram muitos, mas ele selecionou esses 3, Laércio. Pois é, Viviane. Tá bom, meus irmãos? Eu vou estar encerrando agora. Vocês já aprenderam a origem desses seres. Agora, comenta, tá bom aí? O que você aprendeu, como foi essa live para você. Tá bom, igreja? Pois é, Cleide. Pois é, Adriana. Mas antes da vinda do Senhor, vocês vão presenciar essas coisas. Deus abençoe. Comenta, tá bom? Que você aprendeu. Como foi essa live para você. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Pai do Senhor Jesus.